Fala Confronto, graça e paz a todos. Queria deixar uma palavra com vocês aqui que Deus tem queimado no nosso coração, que está lá em Lucas 24, a partir do versículo 32, que diz assim: Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Bom, a maioria já sabe o que eu estou falando aqui. A gente está falando daqueles dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. E o tema desse devocional que eu vou estar falando com vocês aqui é Emaús não é o nosso lugar. Queridos, a gente vê dois discípulos aqui que estavam caminhando para Emaús com seus corações frustrados, com uma decepção em cima deles, porque o Cristo deles havia morrido e eles não sabiam mais o que fazer, eles não entendiam a promessa do reino de Deus para aquele momento, para tudo aquilo que eles estariam vivendo. E eles começam a caminhar para Emaús com as suas decepções, falando de tantas coisas que estava acontecendo naquele momento. Uma coisa que eu acho interessante é quando Jesus, no versículo 15, diz assim que Jesus se encontra com eles e começa a caminhar com ele. Uma coisa que eu já aprendo nessa passagem é que em meio às nossas decepções, o nosso caminhar, talvez as nossas frustrações, eu quero dizer a você que Jesus sempre vai estar conosco, fazendo para que nós voltemos para o caminho certo, porque a geração que se move não se move para Emaús. Emaús não é o nosso lugar, em Emaús não há chamado para você, em Emaús não há promessa para você. E a Bíblia continua falando a respeito dessa caminhada desses discípulos, e algo tão interessante, tão forte também, é quando Jesus está à mesa, quando eles constrangem Jesus no versículo 29 para que ele fique com eles em Emaús, que ele repouse com eles ali, e aí Jesus no versículo 30, ele está com eles ali na mesa, ele reparte o pão, e a Bíblia diz assim que quando Jesus reparte o pão, os olhos deles, eles se abrem novamente. E o que eu entendo com isso? Quando nós estamos à mesa, quando nós temos intimidade com o Pai, quando Jesus parte o pão, quando ele fala da sua palavra conosco, quando ele se expressa, quando ele fala da intimidade que ele quer ter conosco, isso faz com que os nossos olhos se abram novamente. E isso é o que? Reposicionamento de uma geração que estava caminhando de uma forma errada. E cara, é isso que Jesus tem para nós, porque Emaús não é o seu lugar. Emaús não há promessa, não tem nada para nós naquele lugar. E aí no versículo 32, como nós lemos aqui, eles falam e indagam novamente. Os nossos corações não queimavam quando ele falava da palavra, e a Bíblia fala assim que ele começou a falar desde Moisés aos profetas de tudo aquilo que o Messias falaria. Cara, e é isso, quando você mergulha na palavra, o teu coração começa a inflamar novamente, e esse vai ser o seu combustível nesses dias. Quando você mergulhar na palavra, o Espírito Santo vai queimar o seu coração novamente. Talvez você está andando de uma forma fraquejando, talvez você está fraco na fé, você está com o seu espírito abatido, talvez o pavio que fumega está quase apagando, mas eu quero dizer que ao som da voz do amado, esse coração vai voltar a queimar novamente, o fogo do Espírito Santo vai voltar a queimar novamente, porque é isso que essa geração precisa para caminhar com o Senhor. E uma coisa interessante, muito forte, que fecha essa passagem aqui de Lucas 24, que está no versículo 49, é quando Jesus ele está já em Jerusalém com os seus discípulos. E aí ele fala lá que exatamente naquela passagem ele fala da promessa do Pai, que eles estariam sendo revestidos de poder do alto. E é isso, você entende que Emaús não tem promessa para você, Emaús não tem chamado para você, porque se você estiver em Emaús, você nunca vai receber a promessa que vem do Pai, daquilo que o Espírito tem para revelar para essa geração. Então, o que eu entendo aqui é que essa geração não vai se mover para Emaús. Emaús não é o nosso lugar, o nosso combustível vai ser a palavra, vai ser a intimidade com o Senhor. Caminhe onde os santos estão, onde há a comunhão dos santos, porque a palavra diz assim que quando Emaús não é o lugar deles, o caminho certo para que eles estariam seguindo era Jerusalém daqueles dois discípulos. E esses dois discípulos representam a nossa geração. E o bacana de tudo aqui é o quê? É que o melhor é sempre o fim das coisas. Eles talvez caminharam errado em um determinado momento, mas no final de tudo, ao ouvir a voz do Mestre, a ter comunhão com o Mestre, a reconhecer que eles estavam no caminho errado, eles voltaram a se mover conforme a vontade do Senhor. E é isso, nós devemos estar onde os santos estão, onde há a comunhão dos irmãos, porque ali Deus ordena a bênção. Então, eu queria deixar essa palavra com você. Vamos seguindo aí, que cada vez mais o Senhor queime e inflame o seu coração. E se liga no nosso congresso que já está chegando. E eu sou Confronto. Yeah!